cardiologista, fala sobre um alerta para a síndrome do coração pós-feriado. Eita, síndrome do coração pós-feriado. Doutora Tieta, convidada para entrar conosco agora nesta sala. Tieta Albanês, seja bem-vinda, querida cardiologista. Bom dia. Obrigada, bom dia, Raul, a todos que estão nos ouvindo pelo diário. Muito obrigada pelo convite. Oportunidade de conversar, doutora, e esse tema, depois de um feriado, deixa a gente mais assim, você acaba chegando, levanta as orelhas, como é que é? Depois de feriado, pode dar um problema? A gente fez o quê no feriado? O que é que tem a ver o feriado, essa pausa nas atividades cotidianas que podem provocar, ou o que é que se faz além das pausas, essa pausa do cotidiano, se acelera em quê que pode provocar uma síndrome, doutora? Então, Raul, na verdade, essa síndrome eles observaram que no feriado as pessoas começavam a ter arritmia e foram ver que realmente a ingestão abusiva do álcool ela pode aumentar a chance de arritmia até 36 horas após esse efeito abusivo do álcool, né? Então, por isso que a gente tem que estar alerta quando tiver o coração disparado, palpitações, isso pode ser o efeito ainda do álcool pós-feriado. Opa! E aí, naturalmente, então, o problema não é o feriado, naturalmente, é o que se faz nele. É a ingestão exagerada no álcool. E o que é o exagero no álcool, doutor? Depende, eu acho que cada organismo responde de um jeito, do que cada um está acostumado a manter como comum, que o organismo está acostumado, né, ou não? Isso é importante, porque, assim, eles observaram que mesmo quem já fazia uso crônico do álcool, então, assim, que já estava mais acostumado, eles poderiam ter essa síndrome, assim como aquelas pessoas que também não tinham o uso habitual do álcool e mesmo assim ainda também poderia também apresentar. Então, é independente se você está acostumado ou não. Então, assim, não existe, não é que a pessoa não está acostumada e só essas pessoas que vão ter. Na verdade, pode ter tanto aqueles que fazem uso crônico como aquelas pessoas que não fazem uso habitual. E a dose vai variar, né? Depende às vezes, a mulher, a gente sabe que a mulher tem uma resistência menor ao álcool, pelo próprio mecanismo do fígado, do metabolismo do fígado. Então, a ingestão na mulher tem que ser menor do que no homem, por causa disso, do metabolismo, né? Então, algumas pessoas que já têm problema hepático, né? Então, essas pessoas também podem ter um efeito maior. Pessoas que fazem uso de algumas medicações hepatotóxicas, ou seja, que tem toxicidade também do fígado, isso aí também pode ter uma alteração maior. Então, é isso, a gente tem que ter um cuidado. Na verdade, a gente não estimula o uso abusivo do álcool nunca, né? Além a gente sabe de todas as consequências do álcool, ela pode dar isso, essa síndrome pós-feriado, que é de arritmia cardíaca. Doutora, e esses sintomas podem ser confundidos com a pessoa que acha que eu exagerei um pouquinho, eu acho que eu estou me sentindo assim é porque eu estou de ressaca, e isso pode terminar sendo um agravante porque a pessoa demora a buscar uma urgência cardiológica ou ir buscar um auxílio porque acha que é só a ressaca, vai passar daqui a pouquinho. Então, assim, as pessoas têm que ter o alerta que quando se sentir o coração disparar, sentir dor no peito, uma falta de ar diferente, tem que buscar emergência para procurar fazer um eletrocardiograma para poder ver se está com essa síndrome pós-feriado, né? E a demora numa busca dessa, de que é uma dorzinha no peito, deixa quieto, vou deitar ali que melhora, não deve ser deixar passar em branco. Vou ficar aqui um pouquinho parado que vai melhorar, o ideal é buscar logo uma urgência. Sem dúvida. Então, assim, a gente, na dúvida, é melhor procurar uma emergência, principalmente se for uma dor nova, que a gente não está acostumado, a gente nunca sentiu. Então, tem que procurar emergência, porque é o médico que vai dizer, né, que se realmente essa dor é só porque fez um exercício diferente, uma dor muscular, ou se é uma dor do coração, né, uma dor em relação a infarto, ou em relação a arritmia. Então, é diferente a dor. Então, nessa situação, doutora Tieta, nessa situação em que a pessoa sente essa dorzinha diferente e é uma pontadinha fina, alguma coisa, quais são os sintomas iniciais dessa dor? Naturalmente, ela não começa já muito grande e forte, incomodando, eu imagino, mas quais são os sintomas leves, suaves dessas dores que indicam um problema cardíaco em andamento?
Então, aí essa dor pode variar, principalmente em algumas populações, por exemplo, o diabético, o idoso, a mulher, ela pode ter uma dor que a gente chama atípica, né? Então, não é uma dor típica, por isso que a gente sempre fala, na dúvida, procurar emergência. Mas qual seria uma dor típica, né? É aquela dor que é no meio do peito, que é apertando, que vai para o braço, que vai para o pescoço, que vai para a mandíbula. Essa é uma dor típica, associada à náusea, aquela dor que começa com esforço, melhora com repouso. Essa é uma dor típica, né? Mas aí essa é uma dor que a gente fala, uma dor anginosa, né? Uma dor que pode simular um infarto. Já em relação à síndrome pós-feriado, ela é mais comum acontecer uma arritmia, né? Então, a arritmia que seria a parte elétrica, a descompensação da parte elétrica do coração. Então, essa arritmia, porque o álcool ele induz aumento da frequência cardíaca, né? O coração pode disparar e pode induzir arritmias, né? Então, geralmente, o sintoma é aquele coração, aquela batedeira no peito, né? Então, o coração que você vai até a boca. Então, esse é o sintoma mais comum de arritmia. Aí também pode associado à falta de ar e pode dar dor no peito, né? Porque o coração disparar muito pode também cursar com dor. Isso é mais comum do que a gente imagina, doutora Tieta, essa arritmia? Às vezes a pessoa fala assim, deu uma carreirinha, eita, o coração chega a estar pulsando mais forte. Pulsar mais forte é natural, a partir do que a gente fez um exercício, subiu uma escada, deu uma carreira para pegar um ônibus, alguma coisa assim. E o que não é normal ocorrer? Quando esse acelerar do coração deve chamar a atenção? Então, a arritmia cardíaca, na maioria das vezes, é benigna. Então, assim, essas palpitações que a gente tem no exercício físico, ou então, às vezes, está um pouco ansioso. Então, pode sim, mas a gente não tem como saber, né? O paciente não tem como saber se essa arritmia é benigna ou não, por isso que tem que procurar ajuda de médico. E aí é comum, sim, na verdade, essas arritmias benignas são bastante comuns, mas a gente tem que ter um alerta maior quando ela está associada à falta de ar, quando o coração dispara, mesmo quando a gente não está fazendo exercício físico. Então, isso aí tem que, quando dá dor no peito, esses são sintomas mais de alerta, mas sempre tem que procurar, porque a gente só vai dar o diagnóstico fazendo os exames complementares. E aí, o assunto que estamos tratando hoje, exatamente, falando dessa síndrome pós-feriado, é algo que é o comum e os seus colegas e a senhora já ficam na expectativa de que segundas-feiras serão dias em que podem surgir essas situações em que alguém chega por conta do que abusou um pouquinho no final de semana, no feriado, com o consumo de álcool. Isso, pode sim, porque a gente sabe que o consumo, assim, como eu falei, o consumo de álcool em excesso, além do que às vezes a pessoa toma o uísque, por exemplo, com um energético, né? Então, ainda também pode aumentar ainda mais o risco de arritmia. Por isso que, assim, a gente sempre desencoraja o uso de energético, até para o dia a dia, né? As pessoas que fazem exercício físico. Então, a cafeína tem que ser do café, né? O café natural, não o energético. Porque o energético tem algumas substâncias, por exemplo, a taurina, que induz arritmia cardíaca, induz infarto, tem até estudos com infarto. Então, por isso que tem outras substâncias, né, que a gente usa com álcool, como energético, que também não deve ser utilizado. Então, quer dizer que o energético realmente, tem quem fala disso, mas sem uma defesa, como a senhora pode fazer nesse instante, os esclarecimentos, doutora. Deve ser evitado o consumo do energético? Que as pessoas usam, muita gente, eu vejo na noite, está numa festa, bota junto do uísque ou numa bebida para consumo. Não, porque eu fico mais esperto e sei lá. Então, ele não traz benefício, pelo contrário, pode causar problemas. Pode dar muito problema, assim. A gente sabe, o álcool está bem estabelecido, assim, culturalmente, né? A gente sabe que aumenta o risco de câncer, o álcool aumenta o risco de o coração dilatado, arritmias, tudo isso. Mas o energético, as pessoas ainda não têm esse conhecimento, né? Então, o energético tem algumas substâncias, como, por exemplo, a taurina, ela induz o risco de arritmia e pode induzir até infarto, formação de trombo causando infarto. Então, assim, o energético não deve ser utilizado também. Na verdade, você quer fazer uso de cafeína, a gente sabe que existem também estudos mostrando que o café em si, você tomar uma dose de 3 a 5 xícaras de café por dia, ela é benéfica para a saúde. Então, teve um estudo recente mostrando até diminuição de risco cardiovascular, de morte, né? Mas o uso do café, porque a café seria uma dose de cafeína menor, né? O energético, além do excesso da cafeína, tem outras substâncias, né? Como eu falei, a taurina,
que é arritmogênica, além do risco de formação de trombos. O energético traz uma concentração muito elevada da cafeína, além desses outros, como a senhora colocou, taurina, que vão, na combinação, termina dando mais problema do que resultados positivos. Exatamente. E aí, a senhora falou da cafeína, que ela é consumida diariamente, mantém uma certa regularidade, ajuda até o organismo a trabalhar. É lenda, doutora, ou há fundamento nas informações que a gente ouve também sobre, olha, uma taça só de vinho por dia também, para quem consome, em alguns países ali no Mediterrâneo, que tem o hábito, e isso é salutar. É razoável a informação? Eu queria que a senhora nos falasse sobre. Na verdade, em relação ao coração, né, o uso de dose, problemas já de coração dilatado, já tem as taxas de triglicerídeo alta, pode ser utilizado, dose pequena de álcool, né? Mas a gente sabe que o álcool, mesmo dose pequena, ele aumenta o risco de câncer. Então, a gente não estimula. É melhor, na verdade, fazer uma alimentação saudável, exercício. Isso aí vai ter um efeito muito benéfico, muito mais benéfico do que esse álcool em pouca quantidade, em relação ao benefício do coração. Então, pode até não prejudicar o coração, mas ele tem prejuízo em relação a outras doenças. Por isso que o álcool, na verdade, tem que ser desencorajado, né? Então, na verdade, essa síndrome pós-feriado, eles até falam que é um paradoxo francês. Então, por causa disso, porque o europeu ele faz o uso, né, habitual do álcool e acontece essa síndrome pós-feriado independente dessa população que faz o uso crônico de álcool todo dia. Com relação à cafeína, uma outra questão, doutora Tita, a criança a gente geralmente não vê muito tomando café. O café é um alimento que a gente começa a consumi-lo mais tarde, de adolescente para cima, não é muito comum criança tomando café, é bem pequena. Mas faz mal, pode ser dado, em que quantidade, quais as orientações para a criança que tem um recorte lindo que tem, inclusive, aí nas redes sociais, no Instagram, de vez em quando a gente recebe essas mensagenzinhas, aí um pirralhinha que fica assim, tem café hoje? Eu posso tomar café? E ele bem minutinho. É lindo de ouvir ele falar, ele perguntando se pode tomar café. Então, Raul, existem assim, estudos comprovando que não tem o café em crianças e adolescentes pode ser utilizado até 2,5 miligramas por quilo, então é pelo peso. Por exemplo, uma criança de 10 quilos pode utilizar até 25 miligramas, né, de café. Então, um expresso, por exemplo, na verdade, tem até umas 30 miligramas. Então, pode sim fazer um consumo assim, de um expresso, uma xícara de café. Mas isso é de acordo com o peso. Então, assim, pode, pequena quantidade não tem problema. E assim, os estudos vêm mostrando que realmente o café tem benefício na saúde, né? Então, assim, ele diminui a resistência à insulina, ou seja, aquele paciente diabético, ele diminui a glicose no sangue, ele tem esse benefício em relação à morte cardiovascular, diminui o risco de infarto. Então, o café vem sendo bem estudado e a gente vem observando que essa dose de 3 a 5, no adulto, 3 a 5 xícaras é benéfica para a saúde. Na criança é uma dose menor, mas pode. Criança e adolescente pode sim. Até o momento em que o adulto, às vezes, ele traz uma complicação para quem tem labirintite, né, doutor? Ele dá um start na labirintite. Exatamente. Tem um colega que... Ontem mesmo eu estava com um amigo que a gente estava cedo, era cedo, aí tinha um cafezinho, eu tomando café, e aí vai do cafezinho, eu disse, se eu tomar um café, meu mundo gira. Não posso não. É claro, né? Existem algumas doenças que realmente, por exemplo, a gastrite, labirintite, então que aí a gente tem que restringir o uso da cafeína, sem dúvida. Mas, assim, a gente sabe que, em relação a outros, o café tem outros benefícios, então, claro, né? Então, assim, sempre tem que ter a recomendação, tem que ver se tem alguma outra patologia que pode ser maléfica. Realmente, a labirintite pode ser piorada com café. Doutora Tita Albaniz, que bom poder conversar com a senhora. Obrigado por nos atender nesta segunda-feira, pós-feriado, falando da síndrome cardíaca pós-feriado. Nesse instante, a gente está aqui atendendo um monte de gente pelo nosso grupo diário de Pernambuco. Mais uma vez, obrigado pela gentileza da doutora nessa consulta. Obrigado, Tita. Obrigada a você, Raul. Obrigada pelo convite. Boa semana para vocês. Para todos nós. Vamos liberar a doutora Tita Albaniz, cardiologista,
que vai atender agora seus outros pacientes, que fez essa consulta para todos nós aqui agora, né? E a gente segue na programação da nossa Rádio Clube, pelos 720 da Rádio Clube AM. Quem tem clube, tem tudo.